Andrea Kovalevski é uma corretora de imóveis que garimpa casas especiais. Especialista em imóveis de luxo, Andrea apresenta suas casas selecionadas de uma forma muito especial. Não importa se a pessoa está comprando um imóvel de 1, de 5, de 10, de 20, é um momento muito importante. Não porque o Instagram era o máximo, ninguém trabalhava ainda, mas é porque não era pago como o Google. Eu falei, bom, é uma oportunidade de eu trabalhar os imóveis. A gente fechou, assim, ligou para o proprietário na hora, ali sentado, a gente botou no Viva Voz e foi negociando. Que independente do padrão, né, a gente está dando o exemplo do Boa Vista, mas pode ser em qualquer outro imóvel, a experiência vale muito. E a experiência, além de ser positiva, é algo que ele não vive com tanta frequência. E eu me intrometo também quando é terreno. André, a gente vai construir tal casa. Eu tive um cliente que ele comprou 5 mil metros e ele queria construir um sobrado, porque o arquiteto falou que tinha que construir. Eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa, 5 mil metros, quem vai comprar a sua casa vai falar assim, poxa, por que esse cara não fez uma casa térrea? Você tem 5 mil metros de terreno. De poder fazer coisas simples que, na verdade, ele tem pouco acesso. Porque ele não consegue, às vezes, numa quarta-feira, pegar o carro e caminhar na praia, passar uma noite na casa dele de praia maravilhosa. Ele não consegue, não dá tempo. Sempre elegante e com poesia em seu olhar, Andrea nos recebe em móveis exclusivos e nos faz sentirmos bem-vindo em cada casa. Ela nos guia pelas casas, aguçando o nosso desejo pela compra ou simplesmente em sonhar com casas maravilhosas em lugares encantadores. Estamos no ar com mais um episódio aqui do Seducast, que é o podcast da Sedo Seguros. Hoje eu tenho uma convidada especial, Andrea Kovalevski, uma corretora de imóveis de altíssimo padrão. Andrea, bem-vinda ao Seducast. Muito obrigada, obrigadíssima pelo convite, adorei. Falar sobre o mercado de luxo é uma coisa que eu adoro, trabalho, sou inserida dentro desse contexto. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Legal, o prazer é meu. Eu gosto muito do conteúdo da Andrea, por isso que eu convidei ela aqui. Ela nem é nossa cliente, ainda vai ser, aliás, né? E tem muito fit com o nosso tipo de cliente. A gente também é uma corretora voltada para o cliente de alta renda. E a gente estava trocando uma ideia da forma como você atua, tal, muito parecida. São mercados diferentes, mas o público é parecido e a gente é muito voltado para a experiência do cliente, né? Então, já começando aqui, André, situa um pouquinho como que é o teu trabalho, o tipo de cliente que você atua e vamos conversar sobre essas particularidades desse mercado de alto padrão, a experiência do atendimento, que é muito rico, muito legal. Tá certo. Bom, eu sou de origem ali, sou psicóloga, trabalhei 22 anos como psicóloga. Conhece bem de seres humanos, né? Bastante. A área comercial precisa, né? Precisa bastante, né? Depois eu fui convidada por uma imobiliária, eu tirei assim um ano sabático, que não durou realmente um ano. E aí eu fui trabalhar no mercado imobiliário, porque eu fui convidada pelas donas da imobiliária, onde eu comprei a minha casa na Granja, para trabalhar como corretora. Eles sentiram ali um potencial ali? Como é que foi? Porque eu que fui atrás da minha casa, eu que achei, enfim. Você quase fez a venda ali já. Quase. Eu só não tinha experiência do contrato. Ah, legal. E aí elas convidaram, você não quer experimentar? Eu trabalhei o primeiro mês, vendi o primeiro imóvel, aí o segundo mês, o segundo imóvel. Claro que depois dessa sorte de iniciante deu uma parada, né? Mas adorei. Até difícil, né? Começar já vendendo assim, né? Deu uma animada. Época, assim. Que o mercado imobiliário estava bem numa recessão, numa crise, então... Encaixou ali uma venda. Nossa, foi perfeito. Legal. Depois, eu fiquei 6 anos nessa imobiliária. Comecei a trabalhar com imóveis de médio padrão, que na Granja Viana os imóveis eram de médio padrão. Sempre gostei muito de fotografia. E saí dessa imobiliária e comecei a trabalhar sozinha. Tinha um forte por fotografia e sempre acreditei que as pessoas compram um imóvel não é pelo todo, e sim por algum detalhe que não só chama a atenção, mas que toca a pessoa de alguma forma. Uma lembrança de infância, às vezes até um aroma, tá, que a casa tem, traz assim. Legal. É muito bacana. São vários aspectos. Vários aspectos. E aí eu comecei a trabalhar com imóveis no Instagram.
não porque o Instagram era o máximo, ninguém trabalhava ainda, mas é porque não era pago como o Google. Eu falei, bom, é uma oportunidade de eu trabalhar os imóveis. E aí foi entrando imóveis de alto padrão, de várias cidades diferentes. E eu fui trabalhando esses imóveis. Foi meio por acidente que você começou a entrar nesse mercado de alto padrão. Assim. Muito. Legal. Tanto que o Imóveis Especiais, eu até comentei com você, né? Ele não trabalha só imóveis de luxo, mas imóveis que sejam especiais de alguma forma, né? Claro que os imóveis de luxo têm uma tendência a serem muito especiais. Mas às vezes um imóvel nem é de luxo, mas tem aquele fator ali, sim, o diferencial. Isso, um paisagismo, né? Uma vista maravilhosa, uma casa que tem uma biblioteca linda. Enfim, sempre tem algo em especial. E eu sempre foco as minhas fotos nos lugares especiais. Aquelas fotos que vão para site, que tem uma coisa mais ampla, mais do ambiente por completo, ela não te toca. Mas se você pegar aquele cantinho da poltrona, com uma biblioteca atrás, uma iluminação, uma mantinha do lado, você já se imagina ali. É o detalhe ali, né? É o detalhe. Exato. Porque, até porque você nunca tem essa visão da casa, você tá sempre ali ligado a algum cantinho, lugar que você gosta, né? Exatamente. Legal essa visão, interessante. Exatamente, porque na verdade você tem que tocar aquele seguidor ou quem está vendo. Até a primeira, eu sempre falo, a segunda foto, ela é decisória na escolha se o cara vai continuar na terceira, quarta, quinta, porque tem que tocar ele de alguma forma. Rápido ali, né? Rápido. E hoje ainda, né, o mundo está cada vez mais rápido, as pessoas passam muito rápido. Passam direto, né? mas alguma coisa, e sempre é muito interessante. Quando eu falo com este cliente que ele parou naquele imóvel, ele sempre vai falar para mim ou da primeira ou da segunda foto. Ele se refere à primeira ou à segunda foto. Ah, é aquele imóvel que tem não sei o quê. Poltroninha, tá exatamente. Da adega. É muito interessante. E você faz isso propositalmente. Você já pega ali, separa o fator que chama, o detalhe, né, diferencial, já põe na primeira ali. Legal. Muito antigamente, assim, eu pegava algumas coisas bem legais de praia e colocava sempre às sextas-feiras entre 4 e 5 da tarde no maior verão. E aí eu falava, para tudo, ouve isso. E aí tinha aquele barulhinho de mar. Eu falei, não acredito que você ainda está na Paulista, que você ainda está na Marginal, você não está aqui e tal. E foi uma época muito legal que a gente era referenciado como o Instagram das sensações, sabe? Olha que Todo legal. mundo falava, é aquele Instagram que fala de poesia, provoca fala disso. ali. Exatamente. Legal. É um diferencial ali que você tem desde o começo ali, né? Porque no fim você não tá vendendo casa, você não tá vendendo, é muito além, né? É sonhos, são histórias, famílias, expectativas. Você vende a vida ali, né? A decisão, exatamente, né? Tanto para quem compra quanto para quem vende, né? Uma sensação que eu tive durante muito tempo, e vivi ela também, é quando você vende um imóvel onde a família, principalmente casas de campo, por exemplo, ou casa de praia, onde a família viveu ali a infância dos filhos, que os filhos cresceram, ficaram adultos, enfim. Tem uma ligação ali emocional muito forte. Altíssima. E o casal que já está mais velho, que a casa não faz mais sentido, você tem a sensação, e isso me chamou muita atenção num cliente específico, e depois eu fui percebendo em outras pessoas, comigo também, que você estava roubando parte da história. Esse novo morador estava roubando a minha história. Existe esse lugar ali, né? Essa sensação, esse lugar, né? Porque assim, ele vai ficar com a minha história aqui, porque a casa faz parte da minha história, né? E aí depois você vai percebendo que a história vai com você, vai na sua onde memória, você estiver, exatamente. vai estar junto, né? Mas essas casas em específico têm esse sentimento, essa sensação de tô me perdendo, ou eu vou esquecer parte da história, sabe? Coisas engraçado, você me conectou com uma história minha, assim, meus avós, eu cresci com eles têm uma casa, uma chácara no interior, assim. E essa chácara, para nós, marcou a infância. A gente crescia. Sempre fui de São Paulo, ia pro interior, vivia aventuras lá, né? Era uma casa enorme, um terreno enorme. Então, marcou muito para todo mundo da família. Aí, quando o meu avô faleceu, ficou só minha avó. Uma casa, a chácara tinha mais de 2 quarteirões dentro da cidade, né? Falou, vamos vender. E para vender?
E aí, quem não queria, não sei o quê. E tinha muito isso. Puta, nossa história. Minha irmã não sabia lidar. Ela falou, nossa, mas vai vender a chácara. Aí eu falei, a chácara tá aqui dentro, onde tiver. E tá até hoje lá. Hoje virou condomínio, são várias torres lá. É mesmo. Então você vai lá, já não é mais. Contexto. Mas tá aqui dentro, né? Tá aqui. Realmente Sim. é o apego, assim. Eu desapeguei muito. Essa experiência da venda da chácara marcou muito. Hoje eu sou bem desapegado, assim, com os imóveis. Tem que mudar, vamos mudar, beleza. Porque é isso, a história tá aqui dentro, assim, né? Mas é inegável, né? Essa relação, ela é muito intrínseca ali, né? Muito interessante, né? Exatamente. Eu gosto quando quem é da área de vendas entende que não vende aquilo que no final ele está vendendo, né? Porque é muito fácil. O que você faz? Vendo casa. Não, você não vende casa. Né? E você tem isso muito claro. Isso dá o diferencial, dá toda a experiência, né? O teu cliente, por ser de alta renda, você estava dizendo lá que precisa ter uma experiência, um nível de atendimento, você faz muito mais do que vender. Você falou até que organiza a casa da pessoa quando vende. Conta um pouquinho dessas coisas que você foi descobrindo que eram necessárias e que hoje fazem a grande diferencial da Andréa. Assim. É um trabalho muito personalizado, né? Você não só vende, vai desde o briefing que você faz com o cliente no primeiro atendimento, para você ser o mais assertivo, né? Tem corretores que mostram 30 casas, né? Isso tem muito, né? Você pede um negócio, vem coisa que não tem nada a ver com o que você pediu. Aí o corretor vai e mostra um sobrado. Não, mas tem Mas eu falei, mas você vai gostar. Não. Isso, não existe. Você tem que ouvir, você tem que ter uma escuta muito apurada. Sim. O cliente de alta renda, né, de alto padrão, ele não tem tanto tempo para ver os imóveis. Não ser tão assertivo, né? Exatamente. Então, você tem que ser certeira em uma, duas, ali no máximo três visitas, sem olhar muitos imóveis, porque quando você parte do terceiro para o quarto imóvel, a pessoa já não lembra mais como era o corredor dos quartos, cozinha. Perde a referência, né? Perde a referência e fica muito cansativo. Cansativo porque as crianças também vão juntas e elas ficam cansadas, enfim. Então, já do briefing, você já faz uma pré-seleção. Você manda para ele. Algum imóvel, ele fala, não, acho que esse eu não gostei, mas eu sei que o imóvel é bacana. Ele não se auto-representa nas fotos. E aí, eu sempre deixo por último. Tem imóveis que eu estrategicamente mostro no final da tarde, porque aquele imóvel ele tem que ser mostrado no final da tarde. O pôr do sol ali é diferente. O pôr do sol, a cor que fica, enfim, isso faz uma diferença enorme. Aí você tem a venda. Então, sempre nas minhas visitas tem cestinha com barrinha, maçã, água, suco, bolinha de sabão para as crianças enrolarem, para não ficarem cansadas, coisinha para jogar, enfim. Você já faz até a pessoa já começar a se sentir em casa, né? Sempre, legal, né? Sempre. Muito bom, né? Alguns imóveis até passam um final de semana para experimentar. Tá começando essa modalidade, né? De você passar 2 dias ali na casa. Principalmente praia, Trancoso, isso São Miguel funciona dos Milagres, muito. Para casas de temporada funciona super, né? Super. Faz um roadshow ali, um test drive, e aí... Aí é uma super recepção, né? Assim, vão buscar com carro, vão não sei o quê. Legal. Aí passeio com helicóptero, aí fazem uma super... Claro que são casas de um padrão mais alto, né? Mas que é legal esse conceito, né? É recente isso, né? Bem recente. Isso era feito bastante, não bastante, mas de alguma forma começou em Trancoso, ou em lugares muito distantes de São Paulo. Que aí até para ir lá ver, vem aqui, passa o fim de semana. Final de semana, experimenta. Aí começaram isso nas casas do interior que alugam por temporada. Porque a casa para temporada, ela já tem um desenho que, por exemplo, as coisas muito pessoais já não ficam nos armários, não é uma casa de uso. Ela já está pronta para esse modelo ali. Isso, exatamente. Já existe então não teria problema de fazer isso. Aí, bom, acontece a venda. Já tive clientes que eu preparei a casa, eles foram viajar. Então, assim, para alguns clientes, nós damos de presente um personal organizer que vai fazer uma reunião com o casal e saber como é que é a distribuição ajustar a nova casa. Exatamente. E aí entrega a casa inteira pronta. Tem cliente que eu ajudo até, inclusive, a comprar os móveis, a pensar. Eu também sou designer de interiores. Isso, que legal. Então, legal, você pode agregar nisso também. Exatamente. Até, inclusive, nas visitas, às vezes a casa não é exatamente o que o cliente busca. Então, a gente consegue sentar ali, sempre levo papel
e caneta. E desenha, olha, a rabisca. gente tira essa parede, sempre uso e trabalho com nós, sempre, tanto para o vendedor como para o comprador, porque eu acho que é um processo Conjunto mesmo, né? que o corretor ele não está só envolvido na questão da venda, né? Mas ele participa porque ele participou da discussão de como pagar, ou do vendedor, a dor dele de ter que vender o imóvel, por qual razão. Então, você participa muito intimamente de ambas as famílias. Uma decisão muito, muito íntima mesmo ali, né? Pessoal, né? Extremamente. Você deve ver até conversas e discussões acaloradas, né? Entre os casais. Cada coisa que você fala, ui, eu vou sair Tô aqui, daqui. deixa eu sair. Eu falo, chega. Eu já tive situações que eu sentei com um casal na escada da casa, cada um de um lado. Eu falei, olha... É bom que você é psicóloga, né? Já começa a fazer a terapia. E era especialista ali, em terapia de casal, né? Eu falei, olha, vamos tentar conter aqui as emoções, vamos pensar numa... Porque chega realmente a numa... Sim, é uma decisão importante, né? Que mexe com muita gente, né? Tudo, mexe com muita gente e é uma decisão... Não importa se a pessoa está comprando um imóvel de 1, de 5, de 10, de 20, é um momento muito importante. Eu diria que é até mais importante quando você vai até ali os 10 milhões, porque também... muito acima, tem outras questões envolvidas na compra, né? Então, por exemplo, tem alguns condomínios no interior de São Paulo que não é só uma casa, tem que ser a casa. Ele quer especificamente naquela localização. Aquele condomínio. Exatamente, né? Ser vizinho do fulano. Isso é uma coisa muito marcada em alguns condomínios no interior. Esses de altíssima renda ali, né? De altíssimo padrão. Altíssima, que aí não envolve... só não é o financeiro ali, né? Não, nem para quem vende, nem para quem compra. Envolve uns outros pontos, um pouquinho de vaidade também e algumas outras coisas. Imagino. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve aqui, clica no sininho para ser notificado sobre os próximos episódios aqui do Seducast. Andréa, nos Estados Unidos acontecem coisas que eu acompanho também o mercado imobiliário lá e eu gosto muito de ver. E, aliás, acho que o mercado imobiliário tem um pouco disso, né? Tem gente que acho que te segue, que talvez nunca vai comprar essa casa, mas gosta porque o conteúdo é legal, né? De você ver casas, ver um lifestyle diferente, né? Sim. Ele tem esse apelo, assim, né? E os Estados Unidos tem algumas diferenças interessantes que eu acho que até algumas coisas poderiam vir para cá, assim, né? Exemplo, muitas vezes vocês pegam uns imóveis, não sei se vocês fazem isso, o imóvel não tem móveis. Vai lá, decora ele inteirinho, vem com uma designer, decora, inclusive vende se quiser desse jeito também, ou depois tira todos os imóveis e a pessoa entra, né? Porque tem gente que tem dificuldade de visualizar um imóvel vazio. Muita gente. Maioria. Né? A maioria não é visual, né? As pessoas não são visuais, não conseguem enxergar. Isso tem muito no teu mercado, assim, de mobiliar, deixar com design legal? Tem. Na verdade, tem dois tipos, né? Tem a home staging, que é aquela profissional que vai no imóvel. Vai vestir o imóvel ali, Ele né? vai vestir o imóvel. Esses móveis, eles podem ser tanto alugados como vendidos. Né? Tá lá, pode ser consignado. Exatamente. E aí, quando alugados pela própria home staging, ela, na verdade, cobra um aluguel mensal pelos móveis que ali estão. Tá? Então, ela faz o projeto, cortinas, tapetes, móveis, tudo. E tem um modelo onde... muitas vezes são lojas que também tem um decorador, uma designer que vai lá, monta, os móveis são 100% novos, e aí o cliente, quando compra esse móvel, ele pode comprar com ela já decorada, e este valor já está incluso no valor da negociação ali. Da negociação, e caso ele não goste de algum móvel, ele pode trocar com a loja por um da preferência dele. Exatamente. Legal. A gente percebeu, principalmente na pandemia, e isso acabou dando continuidade até agora, que os imóveis decorados vendem com uma maior facilidade, mas melhor. É impressionante, tá? Vende muito mais... Tá tendo antes ninguém queria, né, ter imóvel, eu venho com minhas coisas. Hoje, se tiver prático, é muito melhor. Principalmente interior e litoral, porque você tem uma dificuldade maior de levar os móveis, de comprar... Poupa todo o trabalho de pensar nisso, Exatamente. E você já tá com um design pensado, melhor ainda, né? Sim, com certeza, já tá com tudo pronto e foi sempre bem decorado. Essa home staging também, por exemplo, ela pode entrar num imóvel já pronto, já decorado, de terceiros que ele quer vender. Fazer uns ajustes pequenos. Porque tem muita coisa que é
pessoal. Sim. Então tem gente que põe pessoalmente mais alguns moderno, objetos de arte, assim, alguns são meio duvidosos, e aí a pessoa põe bem na entrada, e aquilo é impressionante. Já marca ali, né? Como dificulta. Se a coisa não é do gosto geral... Quanto muito mais particular, você vai nichar demais ali também, né? Exatamente. Tanto num imóvel clássico, como num imóvel super moderno, tá? Então, assim, as pessoas falam, não, mas no imóvel moderno, aí tudo fica bem. Não é bem assim também, tá? Acho que até na decoração, quanto mais clássico, melhor, para não entrar pessoal, muito. Isso, porque aí quem compra já entra com almofadas coloridas. Ela aí quer dá o toque ali, o toque quadro, dela pessoal, exatamente. A arte é muito isso, né, no final da casa, que a última coisa que você vai colocar numa casa é a arte, a né? arte. São os quadros, as peças, aí é a personalidade da pessoa, Exatamente. Né? Se você já puser alguma coisa ali, você já dá um sinal estranho ali, né? Sim. Dá um ruído ali, né? Dá, exatamente. Outra coisa, André, que tem no mercado americano que me chama a atenção, que eu acho legal e que aqui eu não entendo ainda por que não funciona assim, é que o corretor, vocês ficam captando o imóvel para poder vender também, né? E lá, na verdade, os imóveis todos estão numa plataforma que qualquer corretor acessa. Isso quebra um pouco, porque existe hoje esse trabalho de, esse imóvel está comigo, ele é exclusivo, né? Que é bom por um lado, mas por outro lado também você acaba tendo menos... E o americano, ele quer que o mercado aconteça e rola muito mais, né? Eu acho esse modelo interessante, assim, né? Por que você acha que no Brasil ainda não tem isso de... Você tem um database onde está todos os imóveis e qualquer corretor acessa. Ficaria melhor para todo mundo. É um vício, assim, que no Brasil é difícil quebrar. Sim. Né? É um costume ali, né? De ter essa coisa. Isso é a placa da imobiliária, está lá, exclusivo ali. Isso. E que muitos corretores, quando tem uma gestão, uma exclusividade, fica ligando para o proprietário, esperando acabar a gestão para ele poder vender o imóvel. Isso acontece também, só. né? Hoje, se trabalha muito com parcerias. Vamos combinar que nós temos um número limitado de clientes de altíssimo padrão. No teu Brasil. nicho já é mais... Muito mais restrito, Sim. né? E neste nicho, os corretores trabalham muito com parcerias. Porque é melhor você vender 50 de alguma coisa do que 100 de nada, né? Legal. 100% de nada. Eu vi que você tem bastante parceria, né? Com muitas parcerias. Na verdade, quase 100% dos meus imóveis, mesmo que eu tenho gestão. Então, de certa forma, você tem já isso, né? De você acessa o imóvel dos outros. O importante é conectar com o cliente ali. E aí nós fazemos, como muitos fazem que tem a gestão, fazem todo o material de vídeo, fotos e distribuem para estes corretores que trabalham com o mesmo nicho que você. Né? Muitos dos imóveis de luxo hoje, a grande maioria não vão para plataformas, aquelas, não preciso citar nome, mas assim, para aquelas plataformas imobiliárias mais populares. Marketplaces. Os proprietários não gostam disso. Sim. Tem imóveis que a gente pode chamar de off-market, que você não pode divulgar, nem vai ver. Você pode passar para um cliente, para um corretor parceiro, mas você não pode divulgar. E geralmente faz um evento com os corretores também, onde todos vêm conhecer a casa, alguém apresenta todas as especificações, né? O plus da casa, que faz a gestão, ele apresenta, tal. É uma venda um pouco complicada, né? Porque às vezes esse cliente ele tá voando ali no Instagram e ele tá perdido e você não pode passar. Né? Você não vai achar porque ele não vai te procurar, porque ele não sabe do imóvel. E aí o que você costuma fazer? Você trabalha com outro imóvel no mesmo perfil, tá? Porque é como... falar isso que é uma coisa muito... Mas que você faz um filtro ali de perfil, né? De perfil. Talvez se conecte ali. Exatamente. Aí você consegue pegar esse cliente e trazer para esse imóvel que é off-market. Normalmente, esse cliente, ele é de um corretor muito específico e esse corretor sabe com que você trabalha, o que você tem. Você avisa os corretores parceiros e aí ele vai direto em você, tá? Então a gente só não expõe o imóvel, principalmente no Instagram, né? Que é um lugar, o Instagram é uma porta aberta, terra de todo mundo, de ninguém, de todo né? mundo. Pra você ter uma ideia, uma vez eu trabalhei com um imóvel e tinha vários portinais na parede, vários. O próprio filho não tinha dimensão, os pais faleceram
E ele colocou, o imóvel estava fechado há muito tempo e ele pediu para ir lá avaliar tal. Ele não fazia ideia da importância e eu passei direto. Eu achei que era até uma cópia, porque era uma casa fechada, assim, de qualquer jeito. Não era um imóvel super, né? Mas uma que eram vários originais Portinari. E eu passei um videozinho bobo, assim, no Instagram. Vários. Assim, pessoas de antiquários, etc. Começaram a acionar. Não, é assim, pode, esse é um Portinari, não sei o que, isso aqui. E eu tomei um susto, porque nem eu me liguei. O vídeo passou muito rápido, eu não fiquei assim na obra. Não destacou nada. Exatamente. Então, assim, você tem acesso, na verdade, qualquer pessoa tem acesso a muitas coisas que são importantes. Por isso que a gente nunca fotografa ou mostra fotos, porta-retratos ou algo que identifique o imóvel, principalmente fachada e algumas coisas que são facilmente identificáveis de um imóvel, tá? Até pela própria segurança do proprietário do imóvel. Legal, tem que conduzir. Se você é empresário com mais de 20 funcionários, nos procure. Nós somos a Cedo Seguros, uma corretora voltada para gestão de seguros para a empresa e somos especialistas em seguros saúde, odonto e vida para empresas. André, é muito legal isso que a gente está falando aqui da experiência do cliente, né? Na verdade, acho que todo cliente demanda uma experiência fantástica, né? Mas a gente que trabalha com alta renda já tem isso no DNA do processo do atendimento, tá muito voltado para isso, né? E isso que faz ser um fator de diferença, né? De diferenciar ali, de marcar a experiência, né? E ele te indicar outros e assim você vai conquistando, assim por né? diante, porque é um padrão de clientes que você trabalha muito mais pela indicação. O seu crescimento é muito de indicação orgânica, né? Você falou, né? Sim, sempre, legal. sempre. E né, tem pessoas que são realmente importantes, então a discrição é um fator muito, muito importante. Uma vez eu vendi um terreno na Fazenda Boa Vista, mas lá, bem nos primórdios, assim, antes da pandemia, inclusive, que até o Boa Vista não era tão, né? E aquele terreno, ao final da tarde, ele era assim, tinha um pôr do sol que era simplesmente cinematográfico. Eu falo que pôr do sol bonito é um encontro com Deus ali, ó, cara a cara. Eu sou fã de pôr do sol também. Você também? Muito. Nossa, eu também. É a melhor hora do dia. Né? E aí o proprietário falou, Andréa, você tem que mostrar no final da tarde. Eu enrolei esse cliente numa série de coisas. Vamos no campinho, vamos ver não sei o quê, vamos ver os cavalos, para tentar segurar, porque ele queria ir embora. Eu falei, não, eu vou te mostrar, tal. E nós fizemos um piquenique com cesta, com um cobertorzinho xadrez, bolinha de sabão para as crianças, porque fica muito bonito jogar aquelas bolinhas assim no sol descendo e tal. E foi uma venda que eu fiz, foi aí que eu entendi que a experiência é tudo. Esse cliente comprou esse terreno ali, na hora, no final da tarde, as crianças correndo pelo terreno com a bolinha de sabão. Pronto, e brincando. Ganhou o cliente ali. A gente fechou, assim, ligou pro proprietário na hora, ali sentado, a gente botou no Viva Voz e foi negociando. E fechou. E a gente fechou. E aí eu percebi que independente do padrão, né, a gente está dando um exemplo do Boa Vista, mas pode ser em qualquer outro imóvel, a experiência vale muito. E a experiência, além de ser positiva, é algo que ele não vive com tanta frequência, não é fácil. Não seja um caminhar na praia no meio da semana, principalmente estar com a família, que é algo que muitas vezes é difícil para um grande empresário ou para alguém muito importante, é estar próximo com a família, estar perto. Por isso que os imóveis de altíssimo padrão, essa coisa de falar, olha, os imóveis, essa casa é toda integrada, não é por qualquer coisa. A integração faz com que você conviva mais. É diferente de um imóvel da cidade que você mora, que necessariamente este convívio não que não seja importante, mas está todo mundo correndo, no dia a dia escola. Ali, cada um com sua agenda, né? Exatamente, mas num imóvel de campo ou de praia, isso é imprescindível. A ideia é tá todo mundo junto o tempo todo. A comunhão ali, né? A comunhão das pessoas. Por isso que a integração é extremamente importante. E a arquitetura nesses imóveis, ela é
diferenciada, né? Os quartos não são importantes, como num apartamento em São Paulo, por exemplo. O importante é esse social. A área comum. A área comum, né? uma cozinha que todo mundo cozinha juntos, porque essa é a fantasia. Essa é muito engraçado. Essa é a grande fantasia do cliente, quando ele vai comprar um segundo imóvel. É este convívio. O desejo dele ali, né? Isso, exatamente. Meio propaganda doriana, sabe? Essa é a grande intenção dessa compra, né? De trazer familiares, amigos, enfim. Legal. A gente mexe com um desejo ali, né? E a coisa da experiência, ela marca muito. Eu achei muito legal essa história tua do piquenique no gramado. Ele, pronto, vendeu, não precisava mais nada. Era só fazer isso, né? Nada. Eu via o filho brincando, não sei o quê, tomou, viu o sol, pronto, quanto que é? Liga aí, vamos fechar, né? Buda tem uma frase muito interessante, assim, que nós somos seres desejantes. Quando a gente para de desejar, a gente se torna um ser morrente. Porque quando morto, você não tem mais desejo. Então, quando você para de desejar, você é um ser morto, entre aspas. Estou falando muito no modo figurativo, né? Então, quando você deseja, ele te impulsiona e te move. Traz movimento, né? Traz movimento, seja para o que for, né? Então, assim, você tem que trazer o desejo. Por isso que eu trabalho muito com poesias, com som. A música remete sempre a alguma coisa. Então, não é porque a música está em alta no Instagram que você tem que usar aquela música. Às vezes ela não tem nada a ver não com conecta com o negócio. Absolutamente. Tem imóvel que você não começa pela piscina. Você começa por um outro lugar que vai trazer desejo de estar naquele lugar. Então, é muito mais isso do que qualquer coisa, né? Claro que quando você trabalha um imóvel, vamos supor que é uma oportunidade, você vai trabalhar com valores. E você vai trabalhar... Você vai ter que passar por valor, né? Vai o valor ter é que passar. importante, O valor mas é não importante. é o grande negócio. Exatamente. O valor é o burocrático do negócio ali, né? É o burocrático. E que se a pessoa está conquistada no desejo, o valor não vai ser o problema. Exatamente. Né? Até porque você vai trabalhar dentro daquele valor especificado por ele. Então, você não foge muito. Você vai trabalhar dentro do desejo, porque não tem coisa pior. Eu já peguei muitos clientes assim, que ele fala, olha, eu quero um imóvel até 5 milhões. Aí ele te manda um monte de 8, de 10, de 12. Não, mas dá para negociar. Eu falo, mas não tanto. Não, mas eu quero ver. Quem compra sempre acha que dá para jogar lá para baixo. Opa, mas né? assim, 3, 4 milhões é fácil tirar, né? É. E aí, tem uma diferença imensa entre um imóvel de 5 e um de 8, um de 7. É um salto enorme. Mesmo de padrão de imóvel. E aí, quando ele vai para o que ele pode, é uma frustração enorme. Porque se ele jogou lá em cima, né, a expectativa. Exatamente. Isso é legal você ajustar, né? Porque senão você cria ali, lindo, maravilhoso. Aí vai pro dele de 5, que já é legal, mas ele veio com efeito de comparação, né? É, porque não dá. E aí eu já corto, olha, pera um pouquinho. Então a gente tá falando de números diferentes. Vamos sentar e conversar? Você chega nisso? Chego, né? Antes de mostrar, mas antes. Entendeu? Aí eu falo, olha, eu vou mostrar para vocês entenderem o que é e qual é o padrão. Porque tem uma série de diferenças, né? O de 5 é maravilhoso também, mas é que quando você estica a corda... Se você puxou a referência ali, tudo é referência, né? A gente tá sempre comparando, né? Exatamente, não adianta, né? exatamente. E aí você não faz... Porque o corretor, na verdade, ele é um consultor e ele tem que saber direcionar a venda, né? Na verdade, é direcionar a experiência de compra. Então, ele não é só um mostrador de cozinha e banheiro. Ele tem que direcionar a experiência. Olha, esses clientes... Eu faço perguntas até... do tipo assim, a sua família faz o que no final de semana? A gente adora receber para uma pizza. Então, eu sei que uma área gourmet, ela tem que ser uma área bacana para receber. Sua família tem muitas crianças. O que vocês costumam fazer no final do ano? As crianças estudam onde? Então, é muito legal porque eu sei, nossa, esse condomínio tem muitas crianças dessa escola. Que legal! Porque podem serem amigos, talvez, de classes diferentes. Você vê que você tem que linkar coisas... Um monte de coisa para além do quantos quartos, qual é a área, né? Muito além. E eu me intrometo também quando é terreno. André, a gente vai construir tal casa. Eu tive um cliente que ele comprou 5 mil metros e ele queria construir um sobrado, porque o arquiteto falou que tinha que construir. Eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa, 5 mil metros, quem vai comprar a sua casa vai falar assim, poxa, por que esse cara não fez uma casa térrea? Você tem 5 mil metros de terreno. Né? Aí o arquiteto, não, porque é mais legal. Eu falei, olha, eu sou uma pessoa muito comercial e eu trabalho com consultoria, dando consultoria para
construtoras, enfim, arquitetos. E eu falo, olha, um terreno desse tamanho tem que ser uma casa térrea, porque na hora que você for vender, todo mundo que compra um dia vende, e eu vou ter dificuldade de explicar por que esse sobrado não é uma casa térrea, entendeu? Então, até nisso eu acabo... É um trabalho muito personalizado, consultoria, né? Viu? Eu já ouvi dizer de engenheiro, eu acompanho alguns arquitetos que fazem projetos para construir e vender, construir e vender. E tem um deles que fala assim, para você que não conhece o mercado, pare de supor o que você vai construir. Converse com o corretor. Exatamente. O corretor sabe, fala assim, aqui tem que ter 3 vagas na garagem. Não, aqui 2 resolve. Aqui é sobrado. Não, aqui o que eu vendo... se você construir uma casa com 4 quartos, eu vendo na hora. Ele sabe o que o mercado demanda, né? Então ele tá na ponte, é a ponta ali, final. É quem faz a venda, né? Então Exatamente. Vocês conhecem a demanda. Então, para quem vai construir pensando em mercado, às vezes constrói para si, mas uma hora vai vender, né? Que você falou, né? Sim, mas eu vou estar aqui. Meu sonho é esse. Então, uma hora você vai vender. Vai ficar com um problema na mão ou vai desvalorizar, vai vender mal, né? Exatamente. Porque um imóvel, eu acredito que ele acompanha a sua vida, né? Ao longo da sua vida, né? Tem aquele que você comprou, que todo mundo ia na praia... e aí seus filhos cresceram, ninguém mais vai. Tem aquele imóvel quando você começou sua vida era um casal, né? E tudo um cachorro, fase na vida, exatamente, né? A família cresceu, você precisa de um imóvel maior. Então ele acompanha, tem as questões financeiras, ou seja, tem muita coisa que faz com que o imóvel ele realmente também acompanhe a sua vida, né? Sim. André, o que você atribui esse mercado de vocês, o mercado imobiliário, ele ser tão atraente, não só para o cliente, mas como conteúdo, inclusive, né? Você vê hoje, por exemplo, na Netflix, tem várias séries de corretores, de vendedores de casas lá fora, tal. Tem um que eu adoro, não sei se você conhece, que é uma família francesa lá. Sim, muito legal. É muito. Esse é o melhor, eu acho o melhor de todos. Assim. Porque ele é mais real, né? É mais real. Tem um que é de Beverly Hills, tal, que começou bem, mas depois começou a virar reality. Uma conversando com a outra, perdeu a graça. Mas o assunto em si, ele gera tanto que tem até séries, né, a respeito, né? A que você atribui isso, assim? O que você acha que chama tanta atenção a ponto de ter reality shows de corretores de imóveis, né? Antes da pandemia, era um mercado muito discriminado, assim, né? A gente sofria discriminação mesmo. Corretor. Você tinha aquela ideia do corretor, daquele senhorzinho que estava aposentado. Porque tem sempre os bons e os maus profissionais. Exatamente, em qualquer área. A maioria sempre é ruim, né? Mas você tem bons profissionais. Exatamente. Muita gente hoje, assim, começou dentro da pandemia, que foi uma bolha, que foi um boom. Por uma necessidade ali de demanda, né? Exatamente. Então, assim, nossa, altos ganhos, né? Corretor. E aí o corretor começou se preparar. Então tem corretor influencer, o carro, a vida dele. Ele começou a se tornar uma celebridade. Uma ali, celebridade, né? Exatamente. Uma né? Celebridade de nicho ali, né? Que hoje nicho, tem muito isso, né? Isso, especificamente. Mostra a vida, lifestyle, né? Tudo exatamente. Isso. Eu sei que você já tem outra pegada, porque é um perfil tanto seu como do cliente, né? Mas tem muito isso, né? Tem um outro perfil, eu sigo mais o perfil do meu cliente do que da minha vida propriamente, né? E aí, esses programas do Netflix, teve um brasileiro também, né? Meio Big Brother, assim. O que acontece? É uma forma de uma pessoa comum que jamais teria oportunidade de conhecer um imóvel de super luxo, participar, ver como vislumbrar rico. Isso, né? Exatamente. Nossa, olha a torneira, que tem torneiras, eu estou falando de um exemplo, mas tem tudo, N, né? de tudo, tem N coisas que eles jamais teriam acesso, normalmente ele jamais chegaria ali. Então, a grande maioria dos seguidores, não só dos meus, mas da maioria... São pessoas que não são do perfil. Não são do perfil, mas que acompanham porque acham o máximo. E é verdade, né? Você conhece legal, coisas que você fala, nossa... Ou eu tenho muitos seguidores, assim, que muitos mesmo, tá? Que falam assim, Andréa, pergunta pro dono onde ele comprou aquele sofá, adorei, adorei não sei o quê. Então, assim, é muito legal porque tem essas trocas. Então, é muito mais, eu acho que o alcance é das pessoas que querem saber como esses multimilionários vivem, né? É um desejo ali, né? É um desejo, até para conhecer, para saber, ali, né? saber como é que é um condomínio de altíssimo padrão, como funciona, né? A única coisa que eu acho que tem
similaridade entre eles é a questão do desejo e a questão da família ser algo extremamente importante. Tanto para quem compra uma casinha, uma casa de 1 milhão na praia, uma casa... E com uma cara que compra uma casa de 50 milhões. Tá? São duas coisas que são muito importantes, que é essa coisa do desejo e do sonho, dessa coisa da família. Da família ali, exatamente, de proporcionar para a família. No fim, você trata ali, né, com públicos diferentes. Você tem o alta renda, você tem o altíssima renda, mas somos todos seres humanos ali, né? Exatamente, com desejos, os dramas, os desejos são todos iguais, né? Exatamente. Eu achei legal que você comentou que o cara de altíssima renda, para ele o luxo é caminhar às vezes na praia, né? A coisa mais simples. Exatamente. Enquanto classe média, o luxo é acessar ali um restaurante de altíssimo padrão e tal. O cara que tá lá no altíssimo padrão, ele quer a coisa mais simples. Isso, é engraçado exatamente. isso e muito legal, né? Porque ele já chegou no nível de patamar assim tão grande que o simples é o grande luxo ali, né? Exatamente, poder fazer coisas simples que na verdade ele tem pouco acesso, porque ele não consegue às vezes numa quarta-feira pegar o carro e caminhar na praia, passar uma noite na casa dele de praia maravilhosa. Ele não consegue, não dá tempo, né? E às vezes aquela pessoa super simples, ela mora numa cidade de praia e no final da tarde ela vai bater uma bolinha. Ou ela consegue reunir a família sempre aos domingos. Uma vez eu atendi um senhor que estava mudando para a Itália e para Roma especificamente, estava vendendo a casa dele. E aí a mesa de jantar tinha assim, acho que era para umas 14 pessoas, uma super mesa. A casa tinha obras de arte, tanto que a seguradora, a gente não podia filmar nenhuma das obras de arte, porque valiam assim 4, 5 vezes o imóvel, tá? E aí ele falou assim, eu vou me mudar porque assim, o meu sonho era ter os meus filhos algum dia comendo aqui comigo. E ao mesmo tempo você vê famílias muito simples, já atendi, que era praxe todo domingo a família se reunir. Então você está vendo de coisas de nichos e de padrão completamente diferente que inverte os desejos, né? O que para um é muito comum, para outro é completamente incomum. É o que falta. É isso, né? Você sempre tem uma falta, você sempre tem algo, você tem que ter algo desejando. Por isso que você ali, né? deseja, né? Sempre na falta que entra o desejo, né? Legal, você trabalhar essa questão do desejo é fundamental no teu trabalho, né? Entender ali o que aspira. Quando você conecta com isso, vai ficar muito mais fácil a venda ali. Eu né? acho que em todas as áreas de venda, eu acho que o vendedor, ele tem que ouvir, escutar essa O bom vendedor, falta. ele ouve mais do que fala. Exatamente. Né? Quando fala, ele... é aqui que você precisa. Mas primeiro ouve, né? Exatamente. E quanto maior o padrão do cliente, você tem que ser o mais assertivo possível, porque ninguém tem tempo a perder, tanto para quem vende como para quem compra. Né? Essas visitas, elas são visitas longas, os imóveis são muito grandes, então não é só olhar ali e vai para outro imóvel. Dia num imóvel. Exatamente. Né? E às vezes o cliente ele vive a experiência de passar o dia no imóvel ou o final de semana. Muitas vezes eu sugiro para o proprietário que aluga o imóvel por temporada, se ele deixaria, por exemplo, aquela família passar um final de semana para experimentar. Porque eu sei que o imóvel convence. Então... Às vezes, numa visita é pouco, né, para ter essa experiência, exatamente. Né? Porque é uma experiência de conviver, né? Então, só passando o fim de semana mesmo, pra você sentir isso, assim, né? Sentir, exatamente. E tudo, tem coisa muito sutil ali, né? Que é de vibração, de energia, como você se sente, o que você falou, um cantinho que convence, um pôr do sol, né? São detalhes ali, né? E se for, assim, bacana o final de semana, aí que fica super convincente, sabe? Tem que ser legal. aquele... que não deu nenhuma zebra, nenhuma briga, acabou a água, acabou a luz, tem alguma coisa assim. Né? Legal, olha, acho que você aqui teve altas dicas assim de como vender para alto padrão, conhecer o teu cliente, trabalhar o desejo, as emoções, se conectar realmente com o teu cliente. Acho que isso é fundamental para você criar relacionamentos comerciais ou não, mas de profundidade, porque acho que no final isso é o que faz grandes negócios, né? Exatamente. Serem reais, verdadeiros, né? Porque, na verdade, você acaba se tornando não o corretor especificamente daquela transação, mas sim um consultor, como ele tem um médico de família, um advogado, né? Da sua área também, Sim. que é extremamente importante também, que trabalha muito com
confiança, né? Total. Tá muito em jogo isso. Então você acaba virando um consultor. Um consultor, uma referência. Uma ali, referência imobiliária. Ah. Mesmo de imóveis, por exemplo, já participei muito de negociações nas quais eu nem estava envolvida, não ia receber nada por isso, mas eu auxiliei e fiz a consultoria para o meu cliente, que comprou um imóvel não sei aonde e tal. Eu auxiliei ele na compra. Tá? Então você tem, na verdade, você tem clientes assim, com uma vida. Sim, né? Eu acredito muito nisso. Relacionamentos longos, duradouros, são muito poderosos. Assim, exatamente. Né? E você não pode fazer um negócio com o cliente, né? O teu cliente não vai comprar aquela casa só. Uma hora ele vai vender, o que você falou, muda o tempo, muda as fases, são outros momentos. Ele vai sair dali, vai para outro lugar, vai te procurar. Sempre, né? sempre. Isso é o mais importante, assim. André, obrigado por ter vindo aqui no Seducast. Muito boa conversa. Teremos que vir novamente aí, pensando aí mais pra frente, se quiser, volte, a casa é tua. Foi um prazer conhecê-la agora pessoalmente. Prazer foi meu. Obrigado. Obrigada. Sucesso aí pra você. Pra nós. Deixa aqui, por favor, os seus arrobas aqui, ó. Já tá aqui o teu símbolo, Árbore Imóveis. Todos os seus contatos aí, redes sociais. Isso, Instagram é @imóveis.especiais. O site é arboreimóveis.com.br. Legal. Bom, meu telefone tá lá no Instagram. Já tem todos os contatos tem lá, todos né? os contatos, e-mail e etc. Então, se você tem o perfil aí de cliente da Andréa, procure que ela vai fazer um bom trabalho. Aliás, eu não sou o perfil da altíssima renda, mas eu acompanho. Mas eu tô chegando lá, né? A gente chega lá, né? Bom, sejam todos muito bem-vindos. Nem que for para passear, porque é muito gostoso passear pelos imóveis. Sim. Tem músicas boas, eu tenho aí vários poesias que me mandam playlist. Andréa, põe essa música nessa casa, enfim. Legal. Mas sejam muito bem-vindos e mais uma vez, muito obrigada, Carlos. Obrigado a você, sucesso e fica ligado aí no Seducast para os próximos episódios, sempre trazendo empresários, empreendedores de diversos setores, falando sobre os seus mercados, sobre essa aventura que é empreender no Brasil aqui. Até a próxima. Muito bom.